Como faz para discernir a voz de Deus e a voz da sua mente? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre este assunto aqui que algumas pessoas estão me pedindo e eu vou explicar para vocês agora este assunto. É muito importante a gente saber diferenciar a voz de Deus e a voz das nossas emoções. Eu particularmente levei um tempo para conseguir saber diferenciar quando algo está vindo da parte do Senhor e quando algo está vindo de mim. Então eu quero explicar para vocês aí como eu faço para saber quando é Deus e quando não vem de Deus, né? Quando é a minha emoção ali falando. Eu confesso para vocês que no início, assim, foi bem difícil para mim saber diferenciar. Isso levou, assim, bastante tempo. Eu fui orando muito, me aprofundando ali para conseguir mesmo saber diferenciar, mas hoje eu não confundo mais. Mas eu vou explicar para vocês aqui como é que você faz assim para saber diferenciar. Em João 4:23 diz assim: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade." Então, gente, a primeira coisa que você precisa saber é que Deus é espírito. Então, quando aqui está falando que a nossa adoração tem que ser dada em espírito, e quando eu digo adoração, eu não me refiro a louvor, a palavra, nada disso necessariamente. Eu estou falando de você ter uma vida rendida ao Senhor, porque a adoração é isso, é você ter uma vida rendida, é você se render para algo ou para alguém. Então, cada um escolhe quem quer adorar. Eu escolho adorar o Senhor com a minha vida. A adoração a Deus é dada em espírito. A adoração não é dada no corpo, não é dada na mente. Claro que envolve tudo isso, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito, somos seres tricotômicos. Então a gente não é só espírito, nem é só carne, nem é só alma, entenderam? Mas quando se trata da adoração, ela é dada em espírito, porque Deus é espírito. Quando Ele fala com você, Ele se comunica com você em espírito. O Espírito de Deus se comunica com o seu espírito. Vocês têm que entender isso primeiramente. Não é uma coisa que está necessariamente ligada à mente ou ao seu corpo físico, não. É algo em espírito. Envolve o nosso corpo, envolve nossa alma, envolve tudo. Mas a comunicação entre você e Deus acontece de modo espiritual e não de modo carnal. Aqui em João capítulo 14, versículo 6 diz assim: "Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ou seja, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando algo vem da parte de Deus, quando Deus está se comunicando com você, Ele vai expressar verdades. Quando vem de Deus, são verdades da palavra de Deus. Então, se a voz está vindo de Deus, de fato, ela vai expressar verdades. Ou seja, tem que estar pautadas na palavra de Deus. O que vem de cima são verdades. O que vem da parte de Deus vai expressar verdades. Então a voz que você está ouvindo está te trazendo vida, está alinhado com a palavra de Deus. E se aquilo que você estiver ouvindo está alinhado com a palavra de Deus, então vem de Deus. Se não estiver alinhado com a palavra de Deus, então não vem de Deus. E existem, assim, várias formas da gente ouvir Deus. Como eu já falei aqui, algumas experiências que eu tive, que eu tenho. Tem gente que ouve audível, tem gente que ouve uma voz na mente, que o Senhor comunica em espírito com você, mas o seu cérebro recebe as informações que o Senhor está falando para você. Então, quando a voz vem na mente, geralmente as pessoas confundem. Será que foi Deus? E às vezes até audível mesmo. Tem gente que ouve audível e fica em dúvida. Fica sem saber se foi Deus, se foi coisa da cabeça, se foi alguém que passou assim e falou. Acontece. Mas como saber discernir? Observando essas coisas que eu tô falando aqui para vocês. Então, quando Deus fala com você, pode acontecer assim, de vir imagens na sua mente, pensamentos que vêm, e ele pode ser um pensamento rápido, mas não é um pensamento assim que vai passar despercebido, a não ser que você de fato não observe. Então no início acontecia muito comigo de Deus falar assim, vinha um pensamento, eu pensava em alguém e era para orar pela pessoa, era para eu fazer algo relacionado àquela pessoa, ligar, falar alguma coisa, só que eu não tinha discernimento. Então eu não fazia isso, eu deixava passar, que aí depois de um tempo a pessoa morria, acontecia alguma coisa. Podem vir pensamentos assim que você tem que parar e prestar atenção. Então se acontece de você ter pensamentos assim com uma frequência muito grande, de vir alguém na sua mente, você pensar em alguém assim do nada, pode ser Deus comunicando para você algo sobre aquela pessoa. Então como que você vai saber discernir? Observando. Então podem vir pensamentos, pode vir imagens de coisas na sua cabeça, ou de alguém, de um acontecimento, e ali pode ser Deus comunicando sim. E eu vou ler aqui 1 Samuel capítulo 3,
que diz assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor chama Samuel outra vez aqui no versículo 6. E no versículo 7 diz assim: Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então aqui no versículo 8 ele volta a chamar a Samuel. E aí Samuel vai até Eli e ele vai e fala com ele que é para ele deitar, e se caso ele ouvisse novamente a voz, que era para ele dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque ele entendeu que era Deus chamando a Samuel. E Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, então para ele aquilo era novo. Então quando você não conhece a voz do Senhor ainda, você pode ficar meio confuso, você pode não saber discernir. Foi o que aconteceu com Samuel. E aqui dá para ver nitidamente que ele ouvia audível. Então, quando você começa a ouvir assim audível, que você ainda não tem o costume, você vai sim se sentir perdido e não se sinta mal por isso. É normal, faz parte do processo. Vai chegar um momento que você vai saber discernir. Mas no início, quando você ainda não conhece, é desse jeito. Você pode ficar meio confuso, mas com o tempo você vai saber discernir se é Deus que está falando com você ou não. E quando é Deus falando com você, não é um pensamento assim que vem e some, não é um pensamento vago, não. Ele vai vir e ele vai insistir. É um pensamento que é consistente, ou seja, você pensa naquilo hoje, aí aquilo não sai da sua cabeça. Quanto mais o tempo passa, aquele pensamento vai ficando fixo na sua mente, você não consegue esquecer aquilo. Quando é Deus falando, é assim. Então, o que é que você tem que fazer quando isso acontecer? Você tem que orar e perguntar ao Senhor por que você está pensando naquilo. E Ele vai te falar, ou dentro da palavra, ou Ele vai te mostrar de alguma forma, te dar algum sonho, ou vai usar alguém para confirmar que aquilo vem dele. Deus pode usar de vários artifícios, né? Porque Ele é Deus, então Ele sabe como trabalhar. Mas Ele vai usar vários artifícios para te falar que aquele pensamento veio dele, que é para tu fazer alguma coisa, que é para tu orar por alguém. Você nunca deve ignorar quando você estiver pensando muito em alguma coisa. Se você está pensando muito em algo, tá vindo muita imagem de alguém na sua cabeça ou de alguma situação, é porque sim, é Deus se comunicando com você. É o Espírito de Deus se comunicando com o seu espírito. Então nunca deixe esse pensamento passar batido. Sempre ore. Quando você está pensando muito em algo, sempre ore e pergunte ao Senhor do que se trata, o que é que Ele quer falar para você, o que é que Ele quer comunicar com você. E outra coisa também, que quando é Deus falando com você, o pensamento vem assim naturalmente, você não força aquele pensamento, porque tem pensamento que a gente força, a gente que escolhe pensar naquilo. Por exemplo, você está aqui, aí você quer comer alguma coisa, você começa a pensar naquilo. Foi um pensamento que você projetou, você que quis pensar naquilo, você escolheu pensar naquilo. Mas quando é Deus, o pensamento vem de forma assim espontânea. E aí ele vem uma vez e fica na sua mente, fica ali fixo. Então sempre que eu estou pensando muito em alguma coisa, em alguém, em alguma situação, eu sempre vou orar e perguntar para o Senhor se é Ele que está falando. E a forma que eu escuto hoje, eu já não tenho dúvidas, porque já é algo muito forte. Ele se comunica de várias formas comigo, mas eu não tenho dúvida, porque é algo que vem dentro de mim muito forte. E claro que o meu corpo reage, né? Envolve a mente, envolve a alma, envolve o corpo, envolve tudo. Só que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso aqui, como que o nosso corpo reage quando a gente ouve Deus, quando Deus fala com a gente, porque o nosso corpo é natural. Mas e quando a gente tem acesso ao sobrenatural, como é que o nosso corpo reage? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas eu tentei trazer um pouquinho aqui explicando para vocês como saber diferenciar a voz de Deus e a voz da mente. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais aqui sobre este assunto. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.